muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o celular riou, a bateria está enchendo ali, daqui a 10 minutinhos eu volto a ler as mensagens, tá bom? Olha, me pediram muito para falar sobre a glândula pineal e também sobre a evolução das espécies. Então vamos por parte, né? Primeiro, vamos falar sobre a evolução darwiniana, que é uma teoria que Charles Darwin, o Carlos Darwin, criou ao fazer uma visita aqui pelas Américas, e então ele criou essa teoria da evolução das espécies. Nessa teoria, que foi muito aceita na época pelo mundo científico, seres bem mais complexos vieram de seres inferiores, ou seja, menos complexos. Ou seja, de uma bactéria virou um girino, do girino virou não sei o que lá, e depois virou o homem. E que o homem teria um similar, chamado símias, que era um macaco, né? Ou seja, nós seríamos um símias, nós seríamos um tipo de macacão, né? E essa teoria, ela tentou, alguns até achavam que, por vez, essa teoria iria acabar com a Bíblia, acabar com a ideia de Deus, com a ideia de Cristo, de criação, e iria ser implantado essa teoria. Tentaram de todas as formas provar essa teoria. Alguns casos famosos, como uma carne colocada dentro de um vidro e nasceu os tapurus na carne. Então o cientista olhava e dizia: do jeito que o tapuru surgiu nessa carne, nós surgimos no planeta Terra. Depois descobriram que os tapurus não eram, porque não tinha como a mosca pôr, né? Não era fruto de moscas. Então, mas o tapuru era frutos de bactérias que estavam na carne do animal antes do animal morrer. Então caiu por terra novamente. E o elo perdido, ou seja, a transição entre o macaco, o símias, e o homem nunca apareceu. Porém, já invadiu os livros de estudos. Os melhores livros de estudos passaram a mostrar aquela evolução, né? O macaquinho, o macacão, o macacão, o macacão, até o similar, e depois o homem, né? E aí foi pregado nas escolas de alta intelectualidade que o homem veio do macaco, né? Isso era aceita e vivia como, existia essa ideologia como religião. E todos aqueles que não aceitassem a teoria darwiniana eram tidos como burros. Você é burro, porque eu vim de uma bactéria, eu não vim de Deus. Eu vim de uma bactéria que resolveu crescer. Eu vim de Deus. Então é um jumento querendo vir de Deus. Que nada, rapaz. Não existe Deus. Vem uma bactéria que virou um girino, que virou um sapo, depois virou, e depois de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Que uma das características da teoria da evolução das espécies é uma teoria que precede de muito tempo. Então tudo é bilhões e bilhões e bilhões de anos. Durante várias décadas, essa teoria dominou. E muitos intelectuais acreditavam que essa era a teoria e que a teoria iria destruir completamente a Bíblia. Então o tempo se passou, o tempo foi passando, e a teoria darwiniana foi caindo por terra. Depois descobriram que o DNA do macaco é diferente do DNA humano. Se o homem tivesse vindo de algum animal, teria vindo do rato. O rato tem 46 cromossomos. O homem tem 46 cromossomos. O macaco, 48. Tem mais cromossomos do que o homem. O macaco não tem traqueia, ele tem uma tripa onde passa. Não, ele não tem traqueia. Não tem. E também começaram a perceber que a suposta evolução das espécies, onde o cérebro foi crescendo, caiu por terra quando eles observam o cérebro de um passarinho e o cérebro de uma vaca. Quem é mais sabido? A vaca ou o passarinho? O cérebro de uma vaca pesa 1,5 kg. O cérebro do passarinho, poucas gramas. Porém, existe passarinho mais sabido do que uma vaca, né? Então,
começou a cair essa teoria e eles escondendo isso aí, como se fosse um complô contra a palavra de Deus. Depois descobriram que não é o tamanho, mas o próprio cérebro em si funciona. E tem seres que não têm cérebro e são inteligentíssimos. Pastor, qual é o ser que não tem sistema nervoso central? Qual é? A abelha não tem cérebro. A formiga não tem cérebro. Alguns insetos não têm cérebro. A aranha não tem cérebro. E pensa, e são mais inteligentes do que algumas pessoas. Então a teoria começou a ser abalada por aí, até que o homem terminou o estudo do genoma humano e chegou à conclusão que é impossível o homem ter vindo do macaco. O homem teria que ter vindo de fora. Então a teoria darwiniana caiu por terra. Mas agora vamos rasgar livros. Milhares e milhares de livros. Tem lá macaquinho, 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 macacão, macacão, homem. Depois descobriram que isso não era verdade. Era uma ideia que tirava Deus de cena e que todo mundo queria porque não precisava de Deus. Eu sou filho de uma bactéria. Inclusive, conversando com um homem muito sábio, professor da universidade, né? Ele chegou e disse: Joilson, é muito burro pensar que vem de Deus. Eu digo: eu vim de Deus. Aí ele disse: não, eu vim de uma bactéria. Ah, pronto. Tua mãe é uma bactéria, mas minha mãe é Deus, né? Mas é o seguinte, quem foi que criou essa bactéria? Itamoeba colis, que é uma bactéria fecal. Quem foi que colocou essa fezes, né? Então chegamos a estaca zero na teoria da evolução das espécies. E a Bíblia continuou firme. E eles pensavam que a Bíblia ia dançar. Otário, pensa que vem de Jesus, vem de Deus. Esse negócio não existe não. A gente vem de uma bactéria, de uma laminha que se formou há milhares e milhares e milhares. E eu sou fanático nesse negócio de dinossauro, né, de pegada de dinossauro. Então eu fui a 300 quilômetros da minha cidade ver pegada de dinossauro, na cidade de Souza. Então eu cheguei lá tem um mini museu, e lá tinha na época que eu procurei agora, não encontrei, tinha uma pedra branca fossilizada, chuva dentro da pedra, chuva. Os pingos d'água fossilizados dentro da pedra. Então eu achei aquilo fantástico. Cheguei para a menina que estava sendo a nossa guia, disse: o que é isso? Ela disse: pingo d'água fossilizado. Olha os pingos. Eu digo: olha, durante milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, milhares e milhares e milhares e milhares de anos, aí esse pingo fossilizou. Ou seja, houve uma chuva, aí passou milhares, 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 milhares de anos. Aí fossilizou, virou pedra. Aí eu cheguei para ela e disse: ô sua menina, ô bichinha, me diga uma coisa, o pingo d'água caiu dentro da pedra, aí passou milhares, 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 milhares de anos, aí fossilizou. Mas me diga uma coisa, durante milhares, 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 milhares de anos, essa água não ia secar não? Ou outros pingos não iriam cair? Aí ele olhou assim para mim e disse: eu não sei não, sei que você foi a milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Ô povo para gostar de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então, uma ameba resolveu virar um girino, aí passou milhares, 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 bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Aí o girino virou um sapo. Aí bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Aí virou um sapo, um girino, um macaco e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. É muito bilhão de anos. Agora como é que eles contaram, né? É que eu fico assistindo aqueles filmes National Geographic, eu vejo de há 5 bilhões de anos e 4 milhões e não sei o que lá, e 3 dias e 2 horas, esse cometa bateu. Sim, quem é que estava lá para anotar? É um chute. Há 4 bilhões, 800 milhões, 3 dias e 2 horas, esse cometa bateu nesse planeta. Sim, quem é que estava lá para medir? 1 bilhão de anos? Não. Então a teoria da evolução da espécie, ela começou a ser ridicularizada e rejeitada pelos cientistas. E se criaram uma nova doutrina, que está começando hoje, que é a doutrina da criação do homem. Ou seja, o homem seria fruto genético. Vieram os extraterrestres de fora e fecundaram um animal aqui na Terra, para que esse animal pudesse
tirar minerais para eles levar na nave, para servir de objeto de combustível, né, para as naves. Pois bem, aí criaram agora, né, essa teoria, estão espalhando por aí. Só que quando me vieram me perguntar, eu disse, olha, se os extraterrestres fossem criar um animal para tirar minério do chão, para colocar nas naves dele, não ia criar um homem não. Porque o homem é muito fraco. Um macaco tem força de 6 homens. Um touro tem força de uns 5 homens, 6 homens. Então, Deus não ia criar um homem com as unhazinhas tão fraquinhas, os dedinhos fraquinhos. Um homem que não pode. A formiga pode 1000 vezes com o seu peso. Por que eles não criaram uma formiga gigante? E foram criar um homem tão fraco. Qualquer coisa ele morre. E eles ficaram sem saber o que dizer. Na verdade, são teorias que vêm tirar Deus de cena e criar uma suposta criação sem a presença de Deus. A teoria de Charles Darwin já era. Eu quero dizer para você, a teoria de Charles Darwin já era. Apesar de ser ainda acreditada por muita gente e ter muitos seguidores, inclusive muito bravos, chamando a gente de burro, porque não acredita, que a gente acredita que veio de Deus. Eles vieram de uma bactéria, Etamoeba coli. Então, apesar de ainda ter vários fãs loucos e bravos que afirmam que a teoria da evolução é verdadeira, a teoria da evolução não mais tem valor no mundo científico. Poucos cientistas citam elas como verdade ou se baseiam em suas teorias, porque são teorias que precisam de bilhões e bilhões e bilhões e rebilhões e rebilhões e rebilhões de anos. Isso, na minha opinião, é loucura, né? Agora vamos rasgar livros? Não, vamos deixar passar, descer pela goela sem ninguém perceber. Mas na verdade a teoria de Charles Darwin teve esse buraco aí, nunca ninguém encontrou o elo perdido. E além disso tem um porém. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Qual é a novidade? A teoria de Charles Darwin era a teoria mais racista que existe. No passado, na época de Hitler, antes de 1900 alguma coisa, e a teoria de Charles Darwin acreditava que o homem branco ele está mais distante do macaco do que o homem negro, e que o homem negro estaria mais próximo do macaco, inclusive pela cor. É uma teoria super bestalhada, né? Como se o homem negro ou pardo fosse inferior ao homem branco. Por isso que tanto se falava na raça superior. A raça superior era os brancos de olhos claros e olhos azuis. Isso tanto na Alemanha como a própria Israel e Estados Unidos acreditavam assim. A teoria da evolução era muito forte. E eles acreditavam mesmo que a pessoa negra estaria mais próxima do macaco do que a pessoa branca. Você não sabia disso não, né? Mas agora, com a modernidade, eles não falaram mais nisso, mas isso era uma doutrina forte dentro do darwinismo, porque o homem foi evoluindo e foi perdendo a sua cor. Ou seja, o macaco ficou branco. Mas aquele que ainda está preto, que está mais próximo do macaco, segundo a teoria de Charles Darwin. E isso é mentira. O homem negro é tão inteligente quanto o homem branco e é o mesmo homem. É apenas uma adaptação de ambiente. Pois bem, gente, a doutrina da evolução das espécies é uma doutrina racista. Por isso, na Segunda Guerra Mundial, se apelavam para dormir com mulheres de olhos azuis, brancas de olhos azuis. E negros morriam, porque eles acreditavam que negros eram uma raça inferior que ainda estava próximo do macaco. Sabia disso não, né? Pois fique sabendo. Esta é uma curiosidade da doutrina darwinista, que está na escola do seu filho, do meu filho. Tem a foto do macaquinho, macacão, saguim, macaco pequeno e assim até virar um homem. E essa nova teoria que veio destruir o darwinismo, ela se aproxima lentamente através de filmes que mostram extraterrestres criando um homem, formando o homem. Mas na verdade está errado. Quem formou o homem foi Deus. E Deus não é extraterrestre. Os extraterrestres poderão ser até anjos, anjos caídos e anjos bons. Mas quem criou o homem foi Deus. E a doutrina darwinista é uma doutrina extremamente racista, onde trata o homem negro
como inferior a um homem branco de olhos claros e azuis. Se você não sabia, fique sabendo, falando sobre a doutrina da evolução das espécies, né?